Brasil registra 685 mortes e 35,2 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas e está na segunda onda da pandemia. Nas últimas 24 horas, o número de mortes e novas contaminações pelo Covid-19 mantém-se elevado e especialistas da USP afirmam que o país já está na segunda onda da pandemia. Segundo o especialista, nossa segunda onda será comparável à dos Estados Unidos, porque aqui nunca tivemos um real controle do contágio comunitário, assim como no país norte-americano. Então, começando essa história, realmente, né, o número de contágios de Covid-19, de coronavírus no Brasil, volta a crescer, principalmente nos grandes centros urbanos. Nós temos hoje Belo Horizonte, o prefeito reeleito, né, e vai continuar no seu mandato, Calil, reafirmando que vai manter ou vai retomar o isolamento, vai mandar refechar os comércios, e isso está em todas as capitais. Nós vemos o número de contágios voltando a crescer, a curva da média de contágios voltando a crescer em São Paulo, voltando a crescer no Rio de Janeiro, e o número de 695 mortes nas últimas 24 horas pelo coronavírus e mais de 35 mil novos contágios, é um número que demonstra que nós não fizemos nenhum controle de contágio comunitário. O declínio do contágio do novo coronavírus foi somente superficial. Pode ter, significa, pelos especialistas, significa que a gente atingiu um número máximo de contágios daquela espécie de vírus, do vírus do coronavírus, mas logo em seguida está chegando já no Brasil a segunda onda do coronavírus, uma nova linhagem do vírus, e já está elevando novamente o número de contágios e o número de mortes. E muitos fatores influenciam isso. A ausência de uma política pública de saúde federal que possibilitasse um controle efetivo do contágio de coronavírus, o presente discurso de desacreditar o coronavírus, de dizer que se trata de um vírus não letal, o discurso do presidente negacionista do coronavírus, de que não é um vírus letal, ele permanece nesse discurso. Nós vimos ontem, aqui na Hora da Democracia, eu trouxe para vocês o discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do BRICS, na 12ª cúpula do BRICS, de novo mantendo o discurso de negação da letalidade do coronavírus, de que ele estava certo todo esse tempo, negando a existência de uma segunda onda, criticando as ações de órgãos internacionais no controle do coronavírus, criticando a ação de prefeitos e governadores no controle do coronavírus. Nós temos uma outra história sobre esse assunto que eu vou abordar com vocês logo em seguida, que trata justamente de soluções alternativas para você ter tanto um controle do contágio de coronavírus, quanto preservar a economia, uma economia sustentável. Todos esses fatores alinharam para que a gente ainda tenha presente uma segunda onda de contágio do coronavírus, não tenha conseguido controlar nem a primeira. Os especialistas ouvidos pelo BBC Brasil, da USP, são claros em afirmar que o Brasil não conseguiu nem mesmo superar a sua primeira onda e já está chegando na sua segunda onda. E este cenário de 685 mortes e 35 mil novos casos de contágio pode ser muito
inferior à realidade. Então, a realidade pode ser muito pior do que realmente esses dados, que já são ruins, demonstram, porque ainda está presente um grande número de subnotificação dos contágios ou dos casos de coronavírus. O governo federal incentivou e poucos estados e municípios tiveram realmente estrutura e condições de implementar rigorosos testes de contaminação do coronavírus e adotar essa medida de testar realmente a população para se eles estão infectados com o coronavírus é de suma importância para toda e qualquer política de controle de contágio do coronavírus, porque o vírus ele permanece assintomático por um período de 14 dias, de até 14 dias. Então, a pessoa que quando não se detecta com grande antecedência que aquela pessoa está contaminada pelo coronavírus, ela pode contaminar várias pessoas. O vírus é altamente transmissível e isso que promove a proliferação. Então, a subnotificação no Brasil é uma realidade, porque o governo federal e vários outros governos estaduais e governos municipais não tiveram condições ou interesse em promover uma grande testagem em massa do contágio do coronavírus, né? Nós temos aqui interessante uma história que foi divulgada pelo Fórum, um site de notícias progressistas, e eles divulgaram que o prefeito deixa eu pegar o nome da cidade, Araraquara, em São Paulo, conseguiu promover um controle rígido do coronavírus em seu município. É um dos municípios brasileiros com o melhor controle do coronavírus, que lá o contágio é menos de 1%, enquanto a média brasileira é de 3%, o número de contaminação pelo coronavírus, promovendo justamente uma testagem em massa dos cidadãos, das pessoas que moram em Araraquara. Então, o prefeito, vou dar crédito aqui para o prefeito, Edinho Silva, do PT, foi reeleito nas últimas eleições, foi reeleito prefeito em Araraquara, justamente pelo seu compromisso com uma política que vai contrária ao que o presidente Jair Bolsonaro vem promovendo, que é realmente promover um discurso negacionista da gravidade do coronavírus. O coronavírus é um vírus letal, é um vírus grave, e essa política de negação da sua existência, negação do seu contágio, é uma política mortal que está causando várias mortes no Brasil e no mundo, né? E os especialistas dizem que a segunda onda no Brasil ela vai se aproximar muito do que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós temos os Estados Unidos como o pior cenário possível, porque lá realmente não existe uma política centralizada, como aqui no Brasil também não, de controle do coronavírus. O presidente Trump ele está completamente, depois que perdeu a eleição, completamente abandonou qualquer interesse em governar os Estados Unidos, mas mesmo antes da eleição foi noticiado que desde outubro ele não participou de nenhuma reunião, nenhuma informação, nenhum informativo quanto ao coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro também, ao militarizar o Ministério da Saúde, colocar pessoas alinhadas à sua postura de negar a existência da pandemia, de negar a gravidade da pandemia, promove um descaso com a política sanitária, com a política de saúde pública no Brasil, permitindo que a gente chegue a esses números alarmantes de contágio que não consiga nem mesmo nós não conseguimos nem mesmo controlar os contágios comunitários da primeira onda, como vários países na Europa conseguiram, e o cenário, a prospecção para o cenário para a nossa segunda onda é muito pior, né? Nós tivemos hoje uma notícia que eu nem trouxe hoje, eu posso colocar na pauta amanhã,
vacinas que já estão concluindo o seu período de teste e já mostrando eficácias contra o coronavírus, né, no período de teste, nos seus testes laboratoriais, e vamos ver quando que isso vai chegar, mas não vejo elas sendo colocadas à disposição da população antes de março ou abril do ano que vem, né? As projeções são de que a gente vai ter vacina disponível amplamente para a população, principalmente no Brasil, só em março e abril do ano que vem. E o cenário de a gente manter de forma descontrolada o contágio e as mortes no Brasil por conta do coronavírus não são boas. Então, realmente um problema sério, problema que tem que ser levado a sério pelas autoridades públicas, municipais, estaduais e pelo governo federal. E a gente viu nesses últimos 8 meses de pandemia um completo descaso das autoridades quanto à gravidade desse assunto.